É difícil. Eu sou a Juliana, mãe do Glênio, esposa do Éder, madrasta do Eric. Essa é a nossa família. E nós somos aqui de Manoel Viana, pertencemos à Associação Rede Incluir. Estamos começando um trabalho aqui em Manoel Viana para ajudar as famílias que estão recebendo o diagnóstico agora, que estão perdidas, que estão sentindo o que nós sentimos lá no início, quando recebemos o diagnóstico do Glênio. O Glênio foi diagnosticado com 3 anos e foi durante a pandemia. Então nós ficamos 1 ano com ele em casa, tendo crises diárias e nós não entendíamos, não conseguimos ajudar ele, não sabia o que estava acontecendo. E como ele não estava na escola, a escola estava fechada naquele ano, então a gente não tinha mais olhares para nos ajudar, né, a perceber o que estava acontecendo. Eu não tinha noção, vou sincera em dizer que eu jamais pensei em autismo, jamais pensei. O meu esposo já tinha se ligado em alguns traços, já tinha estudado alguma coisa, tinha pesquisado, mas eu não. Então, para mim, foi um choque. A gente levou ele no pediatra e aí o pediatra disse que a gente deveria consultar um neuro porque ele tinha traços de autismo. E aí, naquela mesma semana, a gente já foi procurar particular, porque, né, não tem outra forma. E quando ela falou, já na primeira consulta, ela já deu o diagnóstico e disse: não, o seu filho é autista. Eu vou passar um material para vocês estudarem, daqui a 1 mês vocês venham aqui de novo, que aí nós vamos conversar. Ela deu um tempo para a gente aceitar, para a gente entender, né? E foi importante esse tempo, foi difícil, foi desafiador, porque a gente tem muitos sonhos com a maternidade, principalmente eu que fui mãe já tardia. Eu já tinha quase 40 anos quando tive meu filho. Então a gente tem muitos sonhos, a gente leva uma vida pensando quando eu tiver meus filhos, né? Idealizando. E aí quando tu recebe algo assim que não é nada esperado, que, né, te machuca, porque tu pensa nele, no que vem pela frente, no futuro, nos desafios que o autismo traz. E quando tu começa a estudar mais ainda, tu percebe, né, a dimensão do que é viver o autismo, tanto na família quanto a pessoa. E falam que é autismo leve, mas não existe autismo leve, né? Não é leve nem nível de autismo, porque os desafios são diferentes, talvez, em cada nível, mas são desafios. E a criança precisa superar, a família precisa superar, a gente tem que procurar ajuda, tem que correr atrás de respeito, correr atrás de terapias que nunca são ofertadas, né? A gente tem que... tudo é uma luta, né? E é o dia a dia da família, passa a ser o nosso dia a dia viver o autismo e proporcionar a ele a melhor qualidade de vida. Porque a gente tem que pensar principalmente não na nossa dor, no que a gente está passando, o que a gente está sentindo, que a gente está tendo que abrir mão, né, por causa do autismo, mas na criança, na pessoa, como será o melhor ambiente para ele, qual será o melhor ambiente, qual será o melhor vida que a gente puder proporcionar para ele. E isso não significa fechar ele dentro de casa, dentro de uma caixinha protetora, né, e não permitir que ele passe por situações. Na verdade, ele precisa passar por situações. Isso foi algo que no início eu fiz, eu tentei proteger meu filho. De todas as formas, eu tinha medo de levar ele na pracinha, eu tinha medo de levar ele em aniversários, porque sempre era desafiador e ele chorava, e ele entrava em crise, ele se desregulava, e eu achava aquilo terrível. Eu digo, meu Deus, eu não posso expor o meu filho a esses ambientes, a essas situações. Só que com a ajuda dos profissionais, entendendo melhor,
a gente percebeu que não podia deixar de proporcionar para ele ambientes desafiadores, porque ele precisava desse aprendizado, ele precisava dessa autorregulação, ele precisava entender os sentimentos, entender o que ele estava passando e se ajudar, encontrar mecanismos para que ele mesmo conseguisse se regular. Então a gente precisava proporcionar para eles, e isso é um erro que muitos pais cometem no afã de proteger o filho, acabam prejudicando o desenvolvimento dele. Ele precisa passar por situações desafiadoras. Claro que a gente tem que estar do lado, a gente tem que estar atento para diminuir ao mínimo o desconforto, né? Mas a gente precisa que eles enfrentem essas situações, que eles aprendam com elas, que eles achem esses mecanismos de autorregulação própria, que cada autista tem uma forma. O Glênio, ele tem formas de se regular que a gente entende, né? Quando ele está numa situação de estresse, ele tem as formas de se regular e a gente já entende isso, já percebe, né? Então isso é muito bom, isso ajudou muito na escola, quando a gente começou a proporcionar para ele, ajudou muito no ambiente escolar, com os colegas, ele começou a interagir melhor, na pracinha ele interage melhor, nos aniversários, hoje ele tira de letra. Os primeiros aniversários, assim, nós saíamos aos berros, nós todos, eu, o pai dele, ele, todo mundo berrando para casa. E já não vamos mais, nunca mais. Só que a gente começou aos poucos, experimentar. Ficava 20 minutos, depois ficava meia hora, depois a gente já conseguiu ficar até a metade do aniversário, depois hoje a gente já consegue aproveitar toda a festa. Então são aprendizados que a família precisa aprender junto, né? E quanto mais pessoas da família entendendo, melhor é o ambiente familiar nas reuniões familiares. Nós tivemos muitos familiares que nos abraçaram, né? Teve alguns também que se afastaram, isso acontece, porque as pessoas sentem um certo medo até, né, de falar do assunto, medo de fazer alguma coisa errada até, e de serem julgadas muitas vezes, de o que eu fiz errado, que ele se desregulou e agora, o que eu faço, vergonha, mas não tenham. A gente aprende junto. Nós pais, a gente não sabe tudo também. Tem situações desafiadoras em todas as fases do autismo. Agora o Glênio, como eu disse, ele tira de letra aniversários, mas tem outras situações que ainda são difíceis para ele. Então todas as fases têm aprendizado, é contínuo e é sempre um desafio, mas quando a gente vence uma fase difícil, que a gente consegue, é uma alegria, é algo assim que eu acho que as famílias que são típicas, que têm filhos típicos, que conseguem tranquilamente, né, passar essas barreiras, elas nunca vão entender o que é para nós uma pequena vitória, o que é para nós um detalhe que para o teu filho, um filho típico pode ser algo totalmente, que isso, né, normal. Só que para nós, uma vitória pequena que seja, ela tem um significado muito grande, porque são meses de terapia, são meses de estudo, são meses de choro, muitas vezes, por não conseguir. E aí, quando tu vence aquela batalha, quando tu chega e vê ele confortável numa situação, é maravilhoso. São pequenas alegrias que nos enche para o próximo passo, né? Nos dá aquele gás para o próximo passo. Esses dias eu postei no grupo da família ele comendo panqueca. Eu disse, puxa, comendo panqueca, né? Mas é uma vitória, porque a seletividade alimentar é uma das coisas mais difíceis do autismo. Quem tem seletividade alimentar é um dos maiores desafios que eu acho. Na nossa família foi a seletividade. E ele não comia nada junto. Era o guisado ou a massa.
era a carne com a farofa separada. Tudo era separado, nada podia juntar. E o dia que ele conseguiu comer uma panqueca enroladinha, com guisado dentro, para nós, assim, a gente ficou, vamos filmar, sabe? E são essas coisas que nos aquecem, né? Nos aquecem e nos permitem continuar, dar o próximo passo. Vem os próximos desafios, que agora a gente tem a adolescência pela frente, né, filho? Cadê as minhas panquecas? As suas panquecas. Vou ter que fazer panqueca hoje, já vi. Então, agora a gente tem o desafio da adolescência, que não está muito longe, a gente sabe que também vai ser desafiador. O que eu tenho a dizer para os pais que estão recebendo um diagnóstico hoje? Calma. Calma, porque no início dá medo, dá pânico, porque é tudo novo. A gente só fala em terapia, em neuro, em diagnóstico, em IPI. Então é um universo totalmente novo e que a gente precisa entender, precisa estudar, precisa compreender para poder ajudar os nossos filhos da melhor forma. Eu digo para os pais assim, não rejeitem o diagnóstico, não rejeitem o autismo, porque ele faz parte do nosso filho. Nosso filho é uma criança diferente, ele vê o mundo de forma diferente. E quanto melhor a gente entender esse mundo que ele vê de forma diferente, melhor a gente vai poder ajudar ele. A gente não pode querer que ele viva no nosso mundo da forma que a gente enxerga as coisas, porque ele vai sofrer. E não vai ser bom nem para a família e nem para a criança. Então, o aceitar o diagnóstico é uma forma de amor, é uma forma de proteção, é uma forma de cuidado com o nosso filho. Porque no momento que a gente aceita, a gente para de brigar com o diagnóstico, para de brigar com o autismo, que a gente não queria, claro que a gente não queria, mas tá aí, é a nossa realidade, a gente começa a ver o que é bonito, o que são pequenas partículas de felicidade nesse meio que a gente aprende a identificar, a gente aprende a perceber e no final é ele que importa, é o nosso filho que importa, é a alegria dele, é o conforto dele, né, nesse mundo diferente. E quanto mais a gente entender, melhor a gente vai proporcionar isso para ele. Esse conforto, esse prazer em viver que toda criança tem, né, esse prazer das coisas simples que eles enxergam muito mais que nós. Eles têm uma percepção maior, eles enxergam detalhes que nós perdemos no mundo. Então, quando a gente aprender a olhar com os olhos deles, a gente vai conseguir se conectar com eles, com os nossos filhos autistas. Então, aceitem o diagnóstico. É uma forma de proteção, é uma forma de cuidado, é uma forma de amor. Não adianta brigar com o autismo. O autismo está aí, é uma realidade. A gente precisa compreender, estudar, se dedicar para que a gente possa proporcionar o melhor para eles.